Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui para contar um pouco mais sobre como tem sido a minha experiência trabalhando como consultor em testes de software aqui nos Estados Unidos. Já faz aí quase 3 anos desde que eu me mudei para cá. E essa minha mudança aconteceu através de uma transferência intra-company, através de um visto de trabalho chamado L1. Funciona assim. Uma empresa tem a sua sede aqui nos Estados Unidos e ela tem uma filial em um outro país, no caso Brasil. E ela vai lá e pega um dos seus funcionários desse escritório no Brasil e traz ele para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Existem alguns pré-requisitos, tá? Você pode consultar mais no site do governo dos Estados Unidos para que você possa entender melhor como funcionam as regras. E aí, então, se enquadrando dentro dessas regras e havendo a necessidade de trazer alguém desse escritório de fora e essa pessoa tendo habilidades excepcionais, ela pode, então, ter acesso a esse visto de trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu vou contar para você agora um pouco mais sobre como tem sido o meu dia a dia aqui dentro, trabalhando como sendo um consultor em testes de software. Para você que não me conhece, eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras. Alavanque pode significar 4 coisas: uma migração de uma outra área para a área de testes de software, um aumento de salário acima de 30% para você que já trabalha na área, uma promoção dentro da sua área atual em testes de software, por exemplo, de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para líder, ou para você que já trabalhava na área de testes, mas perdeu o seu emprego, você conseguir se recolocar dentro da área. Em todos esses alavanques, eu estou aqui para ajudar. Inclusive, eu tenho uma playlist de alunos que alavancaram. Você pode ver essa playlist, ela está disponível aqui no meu canal também, beleza? Hoje eu vou contar um pouco mais sobre esse meu alavanque, né? Que foi de um dia finalmente conseguir realizar um sonho que eu tinha, que era de trabalhar no exterior, poder ganhar um salário digno, ter toda a questão de permissão de trabalho concedida de maneira legal e dar aqui para minha família uma vida melhor morando dentro de um país onde eles vão poder ter contato com uma cultura diferente, um outro idioma. E desde então, desde que a gente se mudou para cá, eu tenho conseguido ver realmente os benefícios de toda essa luta, essa batalha que eu tive aí no meio do caminho. Só para você entender melhor, antes de realmente finalmente fazer essa mudança, eu tive que me dedicar bastante. Tanto na perspectiva do trabalho, conseguindo desempenhar bem, né, ter uma boa performance dentro da minha atuação, dentro da empresa aí no Brasil, mas também tive que me preparar academicamente, né? Eu tinha um diploma de tecnólogo, busquei um bacharel, depois busquei também um mestrado, e tudo isso me ajudou a conseguir trazer aquela perspectiva de habilidades excepcionais que favoreceram, então, o meu processo de imigração. Hoje a gente vai falar sobre como tem sido o meu dia a dia aqui na carreira como um consultor. E para que a gente possa ter aqui uma linha do tempo e isso ajudar você também a entender um pouco mais sobre as coisas, entenda que eu me mudei para cá em dezembro de 2021. Hoje nós estamos em agosto de 2024. Então já são aí muitos meses trabalhando aqui dentro desse mercado. Só que em todo esse tempo eu trabalhei na mesma empresa. Então esse é um ponto importante para que você possa também entender aqui um pouco mais sobre a história que eu estou te contando. E sendo uma empresa de consultoria, eu tenho acesso a projetos. Então funciona assim. Eu trabalho para a empresa de consultoria e a empresa de consultoria vai angariando os seus clientes. E cada um desses clientes precisa de algo, de resolver um determinado problema. Então a empresa de consultoria, ela entende o problema daquele cliente, faz uma proposta para esse cliente de quanto de horas, de pessoas a consultoria vai precisar para conseguir resolver o problema daquele cliente. Quando o cliente aceita essa proposta, então a consultoria monta um time de pessoas que vão atuar dentro daquele determinado projeto. E essa consultoria onde eu atuo, ela tem muitos clientes. Então eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos. E são sobre esses projetos que eu vou falar.
Dentro desse universo de consultoria, a gente nunca pode revelar o nome dos nossos clientes e nem segredos ou detalhes relacionados a esses projetos. Então eu vou tentar abstrair um pouco a informação para que ainda assim eu possa te dar um pouco mais dessa visão de como é o meu dia a dia como sendo consultor aqui dentro. Beleza assim? Tá bom. Vamos lá então para o primeiro projeto que eu participei assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Esse era um projeto que eu trabalhava para uma empresa que não estava aqui dentro do estado da Flórida, que é onde eu moro hoje, né? Era um projeto em uma grande instituição financeira e eles precisavam de alguém ou de um grupo de pessoas para conseguir ajudá-los a agrupar relatórios de defeitos. Esse relatório de defeitos acontecia da seguinte forma: eles tinham muitos relatórios de defeitos e precisavam de uma unificação deles. Quando eu trabalhei nesse projeto, eu já entendia sobre ferramentas de gestão de defeitos. Eu já tinha tido contato com muitas, mas com aquela ferramenta que eles estavam utilizando eu ainda não tinha contato, não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Eu já tinha estudado um pouco lá no passado, mas ainda assim era algo que eu não dominava. Entretanto, o meu conhecimento de outras ferramentas de gestão de defeito me fizeram ter conhecimento suficiente para conseguir entregar um bom trabalho dentro daquela determinada ferramenta. E aqui vai a primeira dica para você. Às vezes a gente pensa que é necessário que você aprenda todas as ferramentas da face da Terra. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque quando a gente fala sobre uma ferramenta de um determinado segmento, você vai notar similaridades entre elas. E isso vai fazer com que você consiga se adaptar. Desde que você já tenha conhecimento de outras ferramentas, você vai conseguir adaptar rapidamente o seu conhecimento quanto a essas novas. Ok? Bom, esse era o problema então. Muitos relatórios precisavam se organizar para que tivesse apenas com uma visão mais ampla sobre aquilo. Né? Qual era o meu papel ali dentro? O meu papel era o papel do SME. E quando a gente fala sobre SME, é o Subject Matter Expert. Significa uma pessoa que tem muito conhecimento sobre uma determinada área. Eu era o SME de testes. Só que somente com o meu conhecimento de teste de software a gente não conseguiria resolver esse problema. Por quê? Porque não era apenas um problema de testes. É um problema que envolvia também desenvolvimento de software para conseguir se conectar a APIs dessas diversas ferramentas e juntar aquelas informações. Armazenar essas informações também era outro conhecimento. Pré-processar os dados, limpar os dados, conectá-los, conseguir extrair aquilo para uma outra ferramenta. Trabalhar com ferramentas como, por exemplo, o Excel para conseguir preparar algum tipo de gráfico ou alguma ferramenta como, sei lá, uma ferramenta de gráficos para conseguir construir, né, os gráficos ou limpar os dados, entende? Então, o time que atuava não era apenas um time comigo sendo um testador, mas sim um time com outras pessoas também com outras habilidades. Tá? Dentro desse projeto, eu, Júlio, tinha o papel de, como um consultor, conversar com as pessoas, com os líderes, tentar entender o que é que eles pensavam, o que é que eles esperavam, conseguir extrair deles quais são os principais problemas que eles tinham, parar um pouco e pensar em quais são as possíveis soluções para esses problemas, discutir com eles as soluções que eu projetei e depois disso discutir com as pessoas de desenvolvimento do meu time como é que eu via aquele relatório unificado sendo traduzido em prática, em algo real, palpável mesmo. E disponível para esses stakeholders de como é que eles poderiam acessar essa informação e conseguir consumi-la de uma forma a ajudá-los a tomar decisão, certo? Então, dentro desse projeto, o meu papel foi um papel realmente de consultor, que é de conversar com as pessoas, de extrair, de tentar entender os problemas, de desenhar soluções. E nessa resolução de problemas, não é simplesmente de falar, eu acho que é isso, mas sim de dizer, olha, segundo o pesquisador A, B e C, essa daqui é a forma de organizar esse nosso primeiro problema. Olha, segundo a técnica B, Y, Z, essa daqui é a forma de conseguir estruturar a forma de obter as informações, entende? E aí depois disso, desenhar gráficos ou diagramas ou
sei lá, formas de conseguir demonstrar aquilo, tanto para o meu time de desenvolvimento, que iria me ajudar a desenvolver aquela determinada solução, quanto para o cliente. E, novamente, o cliente ele tem diversas facetas, né? Tem a pessoa que é técnica, tem a pessoa que é de negócio, tem a pessoa que, sabe, que não entende muito sobre aquilo que vocês estão falando. Então, eu tinha que, dentro do meu papel como sendo consultor, também ser capaz de demonstrar essa informação de uma maneira clara e conseguir ter o suporte deles quanto a qual é a solução que eu pensei, a solução que eu projetei. Legal, né? Então esse primeiro projeto foi um projeto bastante de consultoria mesmo. O meu segundo projeto foi ainda um projeto onde eu teria que ser um SME de testes, ou seja, ter uma visão de testes de software, mas o projeto como um todo não envolvia apenas testes de software. E essa é uma outra nuance de quem trabalha como consultor em uma empresa de consultoria de tecnologia. Muitas vezes você tem que lidar com outros assuntos que não têm muito a ver com a sua área. Então, eu tive sim a oportunidade de conseguir lidar com algumas características relacionadas a testes de software e poder contribuir com elas. Mas como se tratava de um projeto com um escopo bem maior, que era uma transformação de uma determinada empresa do setor financeiro, né? Eles queriam muito evoluir os seus serviços, transformar, deixá-los mais adaptados ao que existe de tecnologia hoje em dia no mercado, ou de modelos de negócio mais adaptados ao que hoje existe no mercado. Então eles chamaram a nossa consultoria para ir lá então e ajudá-los a pensar em como seria o seu próximo modelo de desenvolvimento. Então a gente chegou, analisou toda a forma com que eles trabalhavam. E depois de analisar como eles trabalhavam, a gente começou então a definir qual seria a sua imagem do futuro, né? Dentro da área de consultoria, isso se chama Target Operational Model, né? Então, é uma forma de desenhar uma nova arquitetura para uma determinada empresa. E quando a gente estava dentro desse projeto, eu, Júlio, sim, pude analisar as perspectivas de teste e poder, sabe, realmente ajudar de maneira muito profunda, mas eu também tive que olhar para outras coisas que eu não tenho tanta experiência, mas que as minhas habilidades como consultor me ajudaram a conseguir identificar soluções e falar com as pessoas corretas para conseguir, então, ajudar a ter uma noção mais clara sobre o futuro. Então, trabalhei com, por exemplo, suporte, trabalhei com outras perspectivas relacionadas à análise de requisitos, por exemplo, ajudando eles a entender a visão atual e conversando com especialistas dentro da nossa consultoria para ajudá-los para ajudar o nosso cliente a definir o que seria o modelo futuro para aquela determinada área dentro da empresa. Então, esse foi o meu segundo projeto, um projeto que me ajudou bastante a entender um pouco mais, de maneira mais abrangente sobre como funciona uma empresa e como é que a gente poderia ajudá-los a definir a sua próxima visão de futuro. O meu terceiro projeto foi um projeto onde existia uma determinada empresa que queria construir um novo banco digital. E aí o que aconteceu nesse caso foi que eu fui elencado como sendo realmente alguém para trabalhar com testes de software lá dentro. Então o meu papel era um papel de QA Lead. E como era um projeto que estava começando do zero, eu tive a oportunidade de conseguir definir quais seriam todas as práticas relacionadas a testes de software. Foi um projeto muito legal, talvez um daqueles que são os meus favoritos. Então, eu como consultor ali dentro iria adotar o papel de QA Lead durante um período para construir e colocar aquela primeira versão do software em execução e ir para produção. Então, qual foi o meu papel? Meu papel foi entrar dentro do projeto, entender todo o escopo do projeto, o que seria construído, conversar com as lideranças do lado do cliente, conversar com as lideranças do lado da empresa que eu trabalho, para que eu pudesse entender como é que eles pensam desenvolvimento, DevOps, gestão de requisitos e assim por diante. E então, desenvolver todo um framework de como a área de testes iria funcionar. Então, eu decidi e definir quais seriam as ferramentas, como seriam os papéis e responsabilidades dos testadores dentro do time e dos desenvolvedores com relação a teste de software,
definir quais seriam as cerimônias que a gente ia ter, como que a gente iria interagir dentro de um ciclo de desenvolvimento de software, definir quais seriam os controles de qualidade, definir quais seriam os artefatos que seriam desenvolvidos, como seria feita a gestão de dados de teste, tudo isso para conseguir então trazer para aquela determinada empresa um modelo. Olha, é assim que a gente vai seguir. Qualquer testador que entrar aqui dentro desse projeto vai saber o que eles têm que fazer exatamente, o que é que eles precisam desenvolver, quais são os artefatos que precisam desenvolver. E esse projeto foi um projeto muito bacana porque eu consegui trazer um pouco mais da minha assinatura, né, quanto às minhas crenças relacionadas a teste de software. Por exemplo, se você me segue aqui já há muito tempo, você sabe que eu tenho uma posição muito clara quanto à construção de casos de teste dentro do ágil. Eu não acredito que isso seja algo que realmente faça sentido, né? E quando a gente tem um órgão regulador, geralmente é difícil você fazer algo que não esteja relacionado a entregar literalmente casos de teste como as pessoas conhecem, né, na nossa área, aquele passo a passo super bem detalhado do que tem que fazer e o que não tem que fazer. Entretanto, existem outras abordagens que podem suprir a necessidade disso. E dentro desse projeto especificamente, com base em quais são os padrões de auditoria relacionado ao que acontece dentro do setor financeiro, eu consegui definir quais eram as melhores práticas que a gente poderia utilizar, que se adequavam mais ao ágil, sem deixar de lado as questões relacionadas à auditoria. E foi isso que eu fiz ali dentro. Então, a forma que eu defini foi ter o papel do QA, foi ter automação em 4 camadas diferentes, o desenvolvedor trabalhando ativamente junto com o testador como sendo um consultor para o desenvolvedor, tendo uma boa arquitetura tanto para gestão de testes quanto para gestão de defeitos, gestão de dados, e automação sendo feita de uma maneira incremental em cada uma das sprints. Então, isso foi o meu desenho de como o teste de software deveria rodar dentro daquela empresa. E aí, quando o projeto começou, eu entro como um QA Lead, preparo QAs para trabalhar junto com o meu time, a gente começa a trabalhar e quando chega no final daquele projeto, há uma transferência de conhecimento para as pessoas que ficam para continuar tocando aquele projeto enquanto eu mudo para outro projeto. Então, meu papel como consultor nunca é um papel que vai ficar dentro do mesmo projeto por anos, mas sim vai ficar apenas o essencial para conseguir construir e fazer com que aquele cliente consiga rodar com as suas próprias pernas e conseguir ter sucesso dentro do desenvolvimento daquele determinado software. Interessante, né? Quando esse projeto acabou, eu me mudei para um outro projeto. E nesse outro projeto, eu voltei novamente às minhas origens de consultor puro, né? Ou seja, eu era ali um SME de testes, trabalhando como um consultor, e o que eu tive que fazer foi ajudá-los a entender onde estavam os problemas de falta de eficiência em automação de testes. Então, o que eu fiz? Eu tive que analisar todas as frentes de automação de testes dos diversos times que eles tinham. Então, eles tinham muitos times inclusive que estavam em outros países. O que eu tinha que fazer ali era conseguir identificar onde estavam esses problemas de falta de eficiência. Então, o que eu fiz? Tive que conversar com as pessoas, conversar com as lideranças, ter acesso aos projetos de automação de testes deles, aos scripts, ao processo em si, como é que eles fazem para automatizar, o que eles automatizam, o que eles não automatizam. E depois de analisar tudo isso, eu então crio alguns dos artefatos que fazem parte do meu dia a dia para conseguir demonstrar para o cliente aquilo que ele precisa saber. Então, alguns desses artefatos que eu construo como sendo consultor mapa de calor, para que a gente possa entender quais são as coisas que estão bem, as coisas que não estão bem, workshops para coleta de pontos de dor, tabelas para demonstração de quais são os problemas maiores e quanto que eles têm de problemas relacionados à eficiência, o custo, o esforço, tempo, lista de quais são as possíveis soluções para aqueles determinados problemas, coisas relacionadas ao escopo de o que precisa para executar aquela mudança, tempo.
E um outro ponto também que é bastante interessante e que faz parte do meu dia a dia como sendo consultor é a construção de planos de ação mesmo, para conseguir demonstrar para o cliente o que é que eles precisam fazer para conseguir alcançar aquele determinado objetivo e quais são as métricas que vão mostrar que eles realmente conseguiram, né, alcançar. Eu estive dentro desse projeto, foi um projeto muito bacana também por me ajudar a conseguir ter essa oportunidade de avaliar o trabalho das pessoas e tentar identificar qual que é os pontos que podem ser melhorados. E eu fiquei dentro desse projeto até que um novo projeto surgiu. Esse novo projeto foi um projeto onde eu tive a oportunidade de participar de um time, que era um time de testes de aceitação de usuário. E eu sei que isso não é algo muito comum no Brasil, mas é muito comum aqui nos Estados Unidos, que é um time de negócios que analisa o software sob a perspectiva do usuário. Eu joguei dentro desse time como sendo um gerente de testes por alguns meses. E o meu papel como gerente de testes de aceitação de usuário era de conseguir estruturar toda a área daquela determinada empresa relacionada a teste de aceitação de usuário, preparar os BAs, preparar os testadores, preparar o meu time de testadores também, para que todos conseguissem então entender como extrair o melhor dos testes de aceitação de usuário. E aí é muito bacana falar sobre isso, porque, como eu disse, não é algo muito comum no Brasil, ainda assim empresas possuem. Eu lembro que a última vez que eu tinha trabalhado com teste de aceitação de usuário tinha sido lá atrás, dentro da minha carreira, quando eu ainda trabalhei na Bolsa de Valores. Tá? Essa foi a minha última experiência que foi assim super prática dentro dessa área. Voltar para a área de teste de aceitação de usuários me fez conseguir enxergar isso de uma maneira diferente. E aí eu tive que voltar a estudar sobre, pensar em quais são as boas práticas relacionadas a isso, estudar outros projetos dentro da consultoria, e isso é legal também. Trabalhando como consultor aqui nos Estados Unidos, tem algo que acaba acontecendo, que é a estrutura da consultoria favorece a integração com outras pessoas de outros projetos. Então eu conversei com muitas pessoas de outros projetos que também fazem esse tipo de teste, para entender o que eles fizeram, para coletar quais são os métodos que eles construíram ou os métodos que eles usaram e com isso aplicar isso dentro do meu dia a dia. Sempre no final de um projeto a gente constrói uma peça, né, um documento para demonstrar quais são as práticas que a gente construiu, que a gente atingiu, que a gente utilizou, para depois conseguir demonstrar aquilo para outras pessoas dentro da consultoria ou mesmo para usar como sendo material de vendas depois. Então, tudo isso tem acontecido dentro dessa minha experiência aqui nos Estados Unidos. E agora sim, falando sobre a diferença que eu vejo das consultorias que eu trabalhei no Brasil, é que geralmente a consultoria no Brasil ela não é uma consultoria para realmente entrar dentro da empresa, mudar alguma coisa e depois sair e continuar fazendo outros trabalhos, né? Mas sim, é uma empresa que fornece trabalho, fornece mão de obra, né? Então, eu trabalhei em várias outras consultorias antes. E o que acontecia era que eu era contratado pela consultoria, a consultoria me colocava dentro do cliente e eu respondia para o cliente. Aqui dentro da minha experiência, pelo menos na que eu estou vivendo agora, morando nos Estados Unidos, eu não sou só o recurso que é colocado dentro da empresa para trabalhar e responder para o cliente, mas sim alguém que entra dentro do cliente para conseguir fazer com que eles consigam obter otimização nos processos que eles desenvolvem. Algo que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que o papel do QA aqui, ele é um papel bastante dividido. Então a gente ainda tem aqui de maneira muito forte quem são os testadores que automatizam versus testadores que não automatizam. A gente tem muito forte aqui também a questão do seu papel e responsabilidade em si. Então olha, eu sou o testador e eu faço esses assuntos aqui, mas olha, se você quer testadores de performance, tem um outro grupo, quer teste de acessibilidade, tem um outro grupo, quer testes de segurança, tem um outro grupo. E no Brasil a gente acaba, às vezes assumindo muitas dessas responsabilidades para apenas uma pessoa, né? Então você tem lá o QA que tanto testa, quanto automatiza, quanto faz testes de performance, faz alguns testes de segurança e conhece muito sobre teste de acessibilidade, né? Aqui não. Aqui essas coisas são bem divididas, os grupos são bem divididos, né?
Outra coisa também que eu tenho visto assim dentro do dia a dia aqui é a mentalidade. Realmente no Brasil a gente acaba tendo uma mentalidade que é muito mais evoluída, pensando no papel do testador, mais voltado como sendo alguém super técnico, né? Aqui a gente vê geralmente que esses papéis ainda continuam diluídos em testes de software em si, né? Então, olha, muitas vezes a gente tem lá QAs que eles nem entram muito nos detalhes de como é o desenvolvimento, porque o papel deles é testar, né? Então essa questão é uma questão diferente. Mas se eu fosse falar da principal assim diferença, principal mesmo, é que aqui as empresas reconhecem o papel do testador como sendo algo extremamente importante. Enquanto no Brasil, a gente ainda tem que provar o nosso valor como sendo testador para que a empresa consiga ver isso. Eu acho que essa maturidade, porque eu chamo isso de maturidade do mercado em si, enxergando testes como sendo algo primordial, vem porque aqui nos Estados Unidos a gente tem desenvolvimento de software que já acontece há muito mais tempo. E eles já aprenderam muito através de softwares com ausência de qualidade, com ausência de testes feitos de maneira apropriada. E já entenderam isso e aprenderam isso. E é por isso que eles continuam ainda com essa visão, né, da importância de um papel de alguém que testa softwares dentro da organização. Para empresas que não viveram isso, né? Não viveram esses problemas, ainda vão viver e só depois vão aprender isso e talvez nesse momento valorizem mais o papel do testador em si e tenham essa visão mais madura, né, do processo de engenharia de software, como é o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos também, né? Muita gente me pergunta se os testadores daqui são melhores do que os testadores daí. E o que eu tenho visto é que existem sim pessoas que são muito boas aqui nos Estados Unidos, mas é muito mais fácil você encontrar pessoas mais técnicas e preparadas no Brasil do que o que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu falei um pouco mais aí sobre como tem sido a minha atuação aqui nos Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir. Se você achou que esse vídeo pode ser importante para alguém que você conheça, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você amou esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber mais conteúdo como esse aqui também. Beleza? Sucesso para você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!